nosso mediador, né, que, como o Aloysio já comentou aqui no nosso chat, é um ícone das telecomunicações no Brasil, o Laudálio Veiga. Ele é associado aqui do IEP. Laudálio é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná, tem cursos de especialização em tecnologia no Brasil e na Alemanha, onde morou e realizou cursos. Foi gerente de projetos de qualidade da Telepar, professor na Universidade Federal do Paraná e é o idealizador e empreendedor do evento FutureCon, o mais importante evento de telecomunicações e internet da América Latina, que reúne em São Paulo aproximadamente 50 países e milhares de participantes. Atualmente é diretor do Departamento de Infraestrutura da Fiesp e sócio-diretor da empresa HFV Empreendimentos. Obrigado, Laudálio, pela presença. Já passo a palavra para ti, vou apresentar o Wilson Cardoso, nosso palestrante, que, resumidamente, se eu for ler o currículo dele aqui, vamos passar, acho que a live inteira. Mas ele é CTO da Nokia para a América Latina, vice-presidente do projeto 5G do Brasil, diretor da Fiesp, doutor em engenharia elétrica pelo MIT. Possui 36 anos de experiência em telecomunicações, tendo desenvolvido atividades em P&D, soluções de suporte técnico no Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Alemanha e Singapura, além de deter duas patentes internacionais em transmissão de IP sobre satélite. Laudálio, por favor, a condução do evento é sua. Obrigado. Ok, obrigado, Rodrigo, pela gentileza. Boa tarde a todos os participantes dessa live, em especial para o nosso palestrante, Wilson Cardoso, que é o Chief Technology Officer da Nokia para a América Latina, a quem a gente agradece muito a honrosa presença. O Wilson, como você falou, Rodrigo, dispensa comentários. Ele é um dos mais qualificados profissionais de tecnologia, não só do Brasil, como a nível mundial. É um orgulho termos o Wilson conosco aqui hoje. Bom, vamos iniciar logo a nossa live, esperando que a gente possa trazer muitas informações relevantes e instigantes sobre esse tema que vai revolucionar a forma como nós vivemos e como trabalhamos. É impressionante o 5G. Bom, o Wilson vai falar um bocado sobre isso, né? Então, Wilson, eu vou procurar dividir o tema, como o 5G irá mudar a sua vida, em blocos. E eu vou começar pedindo a você que nos dê uma visão geral sobre o que essa nova e disruptiva tecnologia vai trazer em termos de impactos econômicos e principalmente de novas possibilidades para os múltiplos setores da economia e do conhecimento humano. Medicina, segurança, serviços, agro, o que vocês puderem imaginar, indústria 4.0, o 5G vai realmente trazer assim, uma infinidade de possibilidades novas para os negócios, para a vida das pessoas. E eu passo a palavra, então, ao Wilson para que comece esse primeiro bloco. Laudálio, muito obrigado. É um prazer enorme estar com todos aqui nessa noite de quinta-feira. E eu conheço o Laudálio, acho que mais de 35 anos, ainda na Telepar, quando nós brincávamos com relés SK e outras coisas. E acho que eu gosto de falar muito do Laudálio como uma pessoa excelente. E o tempo que eu demorei para responder ao Laudálio, que eu gostaria de participar nesse painel, foi mais ou menos a latência que a gente espera do 5G, que foi 1 milissegundo. Então, esse foi e claramente isso foi que nos levou a estar aqui nessa noite. Eu espero compartilhar um pouco, quero também, fiquem livres para fazer as perguntas, a gente tem os caminhos aí. É sempre uma vídeo dos caminhos e vamos aí, vendo como a gente pode levar esse painel e conversando um pouquinho aqui essa noite. Bom, começando com o primeiro bloco, né, como engenheiro, e eu até brinco, né, que eu sou neto de engenheiro, filho de engenheiro, e tenho um filho fazendo engenharia, então é uma coisa um pouco mais complicada, a gente precisa de PowerPoint, né? Então vamos lá. Espero que vocês estejam vendo na tela. Então vamos começar rapidamente, só comunicando um pouco o que é a Nokia, né? Muita gente, acho que muitos de nós tivemos no passado um celular Nokia, né? Eu tenho um passado que comecei na Siemens, a Siemens vendeu a divisão de telecomunicações para a Nokia. Até eu tive um grande período da minha vida que eu trabalhei em Curitiba, né, na cidade industrial. Tenho um prazer enorme de comentar isso. Foi uma das melhores épocas da minha vida, quando eu chefiei uma equipe grande de pesquisa e desenvolvimento e desenvolvemos grandes projetos que ainda a gente vê aqui em operação no Brasil. Bom, a Nokia é uma empresa que fatura 21,9 bilhões de dólares em redes de ouro, desculpa. Esse foi o nosso faturamento em 2020. Nós somos uma das maiores empresas fornecedoras de infraestrutura de telecomunicações. O que é infraestrutura de telecomunicações? São as redes de fibra ótica, são as redes celulares, são os equipamentos de core que suportam essas redes. E então, grande parte das comunicações que passam no mundo são feitas através da rede da Nokia.
Nós investimos, em média, 6 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento. A gente gosta de falar dos números dos últimos 20 anos, porque pesquisa e desenvolvimento você não faz num ano só. É uma sequência de atividades que levam você a levar isso. Nós estamos presentes em 130 países, esse é um fator que a gente gosta de falar. E um fator fundamental, a Nokia é uma das empresas mais éticas que existe no mercado. Isso que uma das nossas bandeiras. Existe um ranking global de empresas em ética, e a Nokia, nos últimos 5 anos, é a única empresa de telecomunicações que foi ranqueada dentro desse ranking como uma das empresas mais éticas dentro do mercado de telecomunicações. Um dos grandes braços da Nokia também é a pesquisa e desenvolvimento, com a aquisição da Alcatel-Lucent em 2014. A Nokia adquiriu também o Bell Labs, né? O Bell Labs, para quem não lembra, foi que desenvolveu o transistor, desenvolveu o primeiro satélite de comunicações. Quem tem oportunidade no museu lá em Bell Labs, em New York, vai ver o primeiro transistor lá, exatamente essa foto que está aí. Vai ver uma réplica do Intelsat. Para quem não sabe, eles fizeram 2 satélites, um foi lançado e foi feita uma réplica exatamente igual, caso o foguete falhasse, tivesse outro satélite. Esse satélite está em exposição até hoje, e ainda eles usam para fazer umas brincadeiras de comunicação dentro. Desenvolveu grande parte das tecnologias de fibra ótica, e, mais importante, o último prêmio Nobel da Nokia, que foi 2 anos atrás, ele possibilita que nós tenhamos vacinas com o Covid, que é uma coisa que eu gosto de falar, porque o nosso pesquisador estava desenvolvendo uma tecnologia de laser para a transmissão de WDM, que acabou se convertendo numa pinça laser que possibilita o corte de DNA, e isso é o que nós precisamos fazer aí, algumas vacinas que manipulam RNA no mercado hoje, né? A Nokia tem 9 prêmios Nobel, infelizmente no Brasil a gente não tem nenhum. E curiosidade, a Nokia também tem um Oscar, né? Vocês podem perguntar por quê? Porque foi contribuição na indústria audiofônica aí com a parte de codecs e tudo isso. A nossa presença no Brasil, praticamente 50% dos acessos de banda larga fixa, que incluindo tudo que é DSL, né, tecnologia de banda larga por cobre, por fibra, 50% dos acessos são de fornecimento da Nokia. Mais ou menos 50% que é trafegado em rede IP, móvel e fixo no Brasil passam por redes da Nokia, com todas as operadoras que estão listadas aqui embaixo. E um fator interessante, que a gente fala que o 5G, o edital está vindo nos próximos dias aí, né? Deve sair da Anatel nos próximos dias, mas, assim como nossos concorrentes, a gente já vem preparando grande parte da rede nacional de telecomunicações para que essa rede esteja pronta para a introdução do 5G. E nós já contamos aí com 11 mil estações de rádio base prontas para o 5G em operação no território nacional. Então, só precisamos agregar aí as frequências que vão ser leiloadas de acordo com as operadoras. Nossos principais clientes, as grandes operadoras, Claro, Vivo, Oi, TIM, e, claro, uma grande atuação nos provedores de internet regional aí. Cabe destacar a Americanet, Brisanet, Centrolink, Algar Telecom. E agora começamos uma das grandes atividades com redes privativas de telecomunicação, que vai ser uma das grandes coisas que nós vamos ter com o 5G. A gente fala muito de 5G no uso comercial, mas uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção de todos os engenheiros, que dentro da regulamentação que a Anatel está trabalhando, vão existir frequências que você pode adquirir, que eu chamo sempre para o seu IPTU ou para o seu ITR. Vai possibilitar que você crie uma rede privativa para a sua indústria, para o seu galpão, para o porto, para a sua casa, e com essa rede privativa você vai poder desfrutar de tudo que nós vamos falar do 5G. Essas redes no Brasil estão sendo definidas nas frequências de 3.7 até 3.8 GHz e na frequência lá de 28.5 GHz, e elas vão ser por outorga, ou seja, você não precisa participar do edital, você simplesmente vai na Anatel e adquire essas frequências no momento que elas estiverem regulamentadas, processo que a gente espera que ocorra agora nesse terceiro trimestre. Nós contamos com 3 mil funcionários, 1.600 funcionários diretos. Temos escritórios aí, um em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo. Nós temos um hub de logística e centro de produção em Barueri. Nós fazemos pesquisa e desenvolvimento em conjunto com a Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal de Uberlândia, a PUC do Rio de Janeiro, a PUC do Paraná e a FITEC. Nós temos uma grande parceria com o Senai na capacitação para a indústria 4.0, no Senai em São Caetano, em São Paulo, onde nós temos hoje talvez o maior laboratório de indústria 4.0 da América Latina. Esse é um laboratório aberto,
onde são oferecidos cursos de capacitação, e aqui a nossa preocupação já em criar essa mão de obra que entenda a conectividade de 4G e 5G, não somente para profissionais que estão na indústria, mas o Senai hoje também forma aí engenheiros, técnicos e pós-graduação com esses cursos de indústria 4.0. Uma parceria com a Inatel para o desenvolvimento de aplicações aqui em Santa Rita do Sapucaí e projetos de IoT qualificados na chamada do BNDES. Mas vamos ao importante, vamos falar do 5G. Bom, todos nós começamos a nossa vida, ou alguns de nós que têm o cabelo grisalho como eu, o Laudalio começou já no 4G, mas começamos lá no 1G, que eram as redes analógicas, né? Eram as redes baseadas em processos analógicos. Aqui no Brasil, nós usamos muito a rede AMPS. Na Europa, o pessoal usava as redes chamadas redes 450, então nós tínhamos as redes escandinavas, rede 450. Na Alemanha, nós tínhamos uma rede chamada C450, e assim por diante. E no Japão tínhamos outro tipo de protocolo, na Coreia outro tipo de funcionamento, e essas redes não falavam. Então não adiantava nada você ter um celular no Brasil, você ia para outro país e ficava obsoleto, não funcionava. Já nos anos 90, buscou-se fazer uma rede que nós chamamos de GSM, ou Global Switch Mobile, que a ideia era ter um padrão único que possibilitava o serviço de voz, já tinha uma segurança maior, porque introduziu o seu SIM card aí, que nós temos até hoje nos nossos celulares, com uma cobertura maior, já possibilitava as pequenas mensagens com SMS e algum pouco de dado. E aí nós tínhamos dois grandes padrões globais, o GSMA mais na Europa e o CDMA nos Estados Unidos. Já nos anos 2000, houve uma grande convergência buscando um padrão único. E aí criou-se a rede 3G. Eu até gosto de falar que a rede 3G, aí foi uma das primeiras oportunidades que eu tive de trabalhar bastante na padronização. Quando ela foi pensada baseada no protocolo ATM, não IP. Aí talvez venha um dos grandes defeitos da rede 3G. Muita gente reclama que o 3G não funciona direito, talvez é por causa até da raiz dele. E foi pensado para comunicação de vídeo entre pessoas. Então, a grande aplicação original, que até a Vodafone na Inglaterra foi o grande cliente que fez grande parte da especificação do 3G, qual era a ideia dele? Que você andasse na rua, tivesse um celular, que você tivesse uma câmera de vídeo e falasse com outra pessoa por vídeo, baseado em redes ATM. Claro que isso não funcionou, porque você andar e usar vídeo ao mesmo tempo é um pouco perigoso e geralmente acaba em tropicões. E o que acabou se virando? Então, nós fizemos um arranjo tecnológico, que no Brasil nós chamamos vulgarmente de aconchambramento, e foi transformado isso nas redes HSPA Plus, HSPA, que é a possibilidade de usar o protocolo internet em cima do 3G. Geralmente, quando a gente faz esses arranjos tecnológicos, as coisas não funcionam muito bem, né? Com base nisso, já nos anos 2010, buscou-se fazer uma rede que tivesse mais suporte à rede de dados, e aí nós começamos a trabalhar com as redes 4G LTE. Aqui no Brasil, só para recordar, a gente teve as primeiras experiências de 4G na Copa das Confederações, né, onde as primeiras cidades começaram a desfrutar do serviço de 4G, e agora nós começamos a falar dos serviços de 5G, e onde os serviços de 5G, aí nós temos uma integração maior entre pessoas e máquinas, e entre máquinas. Então, o que a gente pode ver assim de aprendizado dessa curva? Que praticamente a gente não consegue, quando faz uma geração tecnológica, antever todas as necessidades da sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a evolução tecnológica ela acontece em ciclos de 10 anos. Então, a péssima notícia, ou a boa notícia, é que em 2030 nós devemos ter o 6G. Ele virá, porque nós já estamos preconizando, trabalhando com 6G nos laboratórios. E o que vai ser o 6G? Vai ser a união do mundo biológico e do mundo físico, com computação quântica. Esperem. Daqui a uns 10 anos a gente fala de novo, Laudalio. Então, e o 5G, ele foi pensado o seguinte, quando a gente começou a trabalhar com o 4G, nós começamos a ver que existia uma grande deficiência de conexão das máquinas, das coisas. Por quê? O 4G ele não foi pensado para isso, ele foi pensado para a transmissão de dados e internet para humanos. Então, nós precisamos agora resolver esses problemas. Então, como nós vamos resolver? Primeiro ponto, vamos resolver o problema básico do 4G. Nós precisamos sempre de mais velocidade. Então, criou-se dentro do 5G
um padrão que nós chamamos, eu chamo até de padrão, um bloco construtivo, que nós chamamos de EMBB, ou Enhanced Mobile Broadband, ou também conhecido como mais do mesmo. O que nós estamos fazendo no Enhanced Mobile Broadband? É pegando as velocidades do 4G e aumentando essas velocidades com alguns recursos tecnológicos que a gente vai ver nos próximos slides. O segundo ponto é possibilitar redes de baixa latência, porque máquina não gosta de latência. Veículo conectado não gosta de latência. O que é a latência? É o tempo que demora a informação para sair do meu dispositivo e para a rede ser processada e voltar. Então, se eu estiver dirigindo um carro com uma velocidade alta, nós vamos ver isso nos próximos slides, e eu tiver um alto tempo de processamento, com certeza eu devo atropelar a pessoa que está atravessando na minha frente do meu carro. E o outro terceiro fator é o que eu chamo de Massive Machine Type of Communication, que é a possibilidade de conectar milhões de sensores por quilômetro quadrado, onde no 4G a gente podia conectar centenas ou, no máximo, 10 mil sensores por quilômetro quadrado. Por que essas coisas são importantes a gente ter em consideração? Quantos aplicativos a gente usa em cima da rede 4G hoje? Né? Muitos de nós usam aplicativos de tá nome comercial, um Waze. Você usa hoje um mapa em cima do 4G. Antes do 4G, você comprava um dispositivo para fazer mapa nas ruas, mapa digital. Você usa o 4G para reservar hotel. Você usa 4G para rede social. Então, você imagina a quantidade de aplicações e aplicativos que foram gerados em cima do 4G, sem saber das possibilidades de 4G. Agora, os senhores podem imaginar o que a gente... Senhores e senhoras podem imaginar o que pode acontecer com o 5G. Quando a gente vem ainda no futuro, isso não está pronto ainda do 5G, vem nos próximos releases de software, com o Massive Machine Type of Communication, onde eu vou poder ligar milhões de sensores por quilômetro quadrado. O que deve acontecer com o preço dessa conexão? Ela deve despencar. Se eu puder ter milhões de sensores por quilômetro quadrado, eu vou poder ter um sensor que vai medir minha pressão arterial todo o tempo, a cada 15 minutos, e informar isso para o hospital. Talvez eu vou ter sensores que vão informar a glicemia minha para o hospital. Vão informar se eu cair e disparar um serviço de ambulância. Podem informar se eu tiver um ataque cardíaco e chamar uma ambulância rapidamente. Ou até um drone que vai me trazer uma medicação urgente. Tudo isso é possível de fazer com essa tecnologia e isso vai começar a mudar nossas vidas. Bom, tem isso e também tem o que a gente chama que o 5G é o combustível da quarta revolução industrial. Por quê? Na primeira revolução industrial, o combustível era o vapor. O vapor possibilitou a mecanização. Na segunda revolução industrial, o combustível era a eletricidade. Sem eletricidade, não tinha lei de produção de Ford. Na terceira revolução industrial, nós tivemos a indústria, o IT, a automação das empresas. Na quarta revolução, a gente imagina que vai ser o 5G, porque ele vai possibilitar que a inteligência artificial, a computação em nuvem e os robóticos sejam conectados a todos os elementos de uma rede de produção, por exemplo. Então, essa é uma informação pública. Nós, da Nokia, hoje estamos automatizando todas as fábricas da Toyota ao redor do mundo com 5G. Para quê? Aumentar a produtividade. Tanto que nós fizemos um estudo do impacto econômico da adoção do 5G para o Brasil, com uma consultoria um dia, e nós chegamos à conclusão que esse impacto econômico do 5G na economia brasileira, nos próximos 15 anos, deve ser de 1,2 trilhão de dólares. Ou seja, é mais do que a reforma da Previdência. É um ganho de 1%, um ponto percentual, no PIB, ano a ano. É brutal. E aonde vai ser esse impacto? Nas diferentes indústrias. Em governo, na manufatura, em serviços, na agricultura. Então, esse grande potencial que nós temos pela frente, ele tem sido desfrutado. E talvez daqui a pouco as indústrias vão decidir por instalar suas bases produtivas em países que têm 5G ou não têm 5G. Eu vou ter mais ganhos de produtividade na agricultura se eu tiver 5G. Então, tudo isso vai mudar daqui para frente. Comentando rapidamente, antes da gente cair mais nos benefícios, a gente já comentou desses 3 blocos construtivos, que é o Streaming Mobile Broadband, o Critical Machine Communication, Massive Machine Communication, aqui que é a baixa latência. Então, o que são esses elementos básicos? Uma promessa do 5G é trazer latência de 1 milissegundo. Nós falamos de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado,
mas também a possibilidade de ter dispositivos que têm bateria que durem 10 anos. Claro que são dispositivos que têm baixíssimo tráfego. Outro ponto que o 5G promete é trazer experiência infinita de conexão de dados. E um fator fundamental é o menor consumo de energia. Todos nós estamos buscando soluções que a gente chama de mais verdes, que reduzem a pegada de carbono e o nosso consumo. O 5G é muito mais eficiente. Nós comentamos um pouco da latência, e o que nós começamos, aqui tem um gráfico que mostra os diferentes tipos de serviço com os diferentes tipos de latência. Ou seja, para um veículo autônomo, a gente precisa talvez de latência de 2 a 8 milissegundos. Então, significa o seguinte, um veículo autônomo rodando em Curitiba vai ter que ter seus dados processados em Curitiba. Porque se eu tiver que ir para São Paulo com esse veículo autônomo, que está a uma distância mais ou menos de 400 quilômetros de Curitiba, eu vou ter uma latência aí que pode chegar a 2 segundos. Ou seja, 2 milissegundos, desculpa. Que é o bastante, já começa a ficar fora do limite tolerável de operação. O que significa isso? Que nós vamos ter muito mais data centers espalhados pelo mundo e pelo Brasil. Eu gosto até de chamar o que a gente chama aqui de Edge Cloud ou de Edge Computing, que isso vai ser um fog computing. Aquela neblina que nós temos em Curitiba mesmo. Nós vamos ter um data center, talvez, em cada torre num dia. E isso é uma grande oportunidade de crescimento que a gente vai ter nos próximos anos. Só para ter uma ideia de como esse tema latência ele começa a ficar muito importante, aqui alguns exemplos de velocidade, né, desses dispositivos, desde um robô de produção, um drone e um carro, a distância percorrida para uma latência de 1 milissegundo, 10 milissegundos e 100 milissegundos. Ou seja, um carro a 150 km por hora, com uma latência de 6 milissegundos, ele vai percorrer 4,2 metros. Bom, vamos chegar nas aplicações. A gente comentou daqueles 3 blocos construtivos, e onde se aplica essas aplicações. Esse gráfico, acho que o melhor representa tudo isso. O que nós estamos falando? Da comunicação de pessoa a pessoa, de comunicações com máquina e de máquina para máquina. O que nós podemos começar a fazer com 5G? Primeira grande aplicação, realidade aumentada, realidade virtual. Aqueles óculos de realidade virtual, realidade aumentada que nós tínhamos, que era um monstro na frente da nossa tela, a cada dia de passa estão ficando cada vez mais compactos. Tão compactos que a gente começa a ver os primeiros, que talvez são parecidos com o meu óculos, onde eu tenho a possibilidade de uma lente ter as informações projetadas. Então, o que eu posso usar isso? Os mais simples podem dizer, bom, eu posso jogar videogame com isso, fantástico. Mas posso usar numa linha de produção, como a gente está mostrando aqui no Senai e São Caetano. A pessoa põe o óculos de realidade aumentada, começa a passar pela linha de produção e tem informação em tempo real de tudo que está acontecendo na linha de produção. Consumo dos motores, se tem aquecimento demais no motor, qual é a velocidade de produção, o que está acontecendo com o robô, consegue fazer diagnóstico ou outras coisas. Por exemplo, eu posso dar um treinamento remoto ou até fazer uma manutenção remota. Isso auxiliado com chamadas de vídeo. Nós comentamos um pouco a necessidade de wearables, e um pessoal na área de medicina fala o seguinte, se eu conseguir monitorar mais as pessoas, que está associado com o que a gente tem com healthcare, né? Quanto que eu posso prolongar a vida das pessoas com qualidade? É muito melhor trabalhar na prevenção, no diagnóstico, do que trabalhar na terapia, né? Já vimos alguns estudos dizendo que com o correto monitoramento das pessoas, todo o tempo, a gente pode, isso até para, eu odeio fazer check-up, eu estaria fazendo check-up 365 dias por ano, 24 horas por dia. Mas com certeza seria muito mais perfeito do que o meu check-up que eu faço lá uma vez por ano. Então é fundamental essa mudança. E com isso eu poderia viver muito mais tempo. Já foi mostrado cirurgia remota, mas não imagine que um robô vai operar você com 5G. O que nós estamos falando aqui são de profissionais que estão conectados justamente com aquela baixa latência, auxiliar médicos que estão ali fazendo aquela cirurgia. E num país como o nosso, de dimensões continentais, onde os especialistas estão concentrados em algumas cidades, isso é fundamental, né? O próprio Japão está usando isso agora na pandemia de Covid, para atender as áreas remotas com os especialistas em áreas respiratórias. E claro que a gente pode ver um pouquinho mais para frente a comunicação de veículo com veículo e cidades inteligentes. Imagine o seguinte, todo ano morre no mundo 1.800.000 pessoas.
em acidentes de trânsito. Se a gente conseguir reduzir 99% disso, o ganho para a humanidade é tremendo. Não somente em dinheiro, mas também em ganho físico. O segundo fator, imagine essa nossa cidade se todos os veículos fossem autônomos. O que aconteceria com as nossas cidades? Elas poderiam ser muito mais limpas, não precisariam de todo o investimento em sinalização, não precisaria de todo o investimento em controle, seriam muito mais seguras. Então, nós teríamos um ganho enorme com essa evolução. Isso vai ocorrer? Eu não tenho dúvida. Minha pergunta é quando? É uma transformação completa que nós vamos ter para frente. E eu peguei aqui um caso que eu acho até pegando, infelizmente, esse que nós estamos passando por pandemia. Tudo que o 5G pode fazer, pode ser feito com 4G? Pode. Eu vou trazer aqui. Então, o que a gente pode fazer hoje com e-health, né? Com 4G? Ou saúde digital, ou saúde com assistência conectada. Com 4G, existe muito diagnóstico remoto dentro de hospitais, né? Existe um pouco de telemedicina remota dentro de hospitais ou áreas. Em alguns países existem até o que a gente chama de tracking de pessoas de mais idade. Isso é um exemplo de aplicação que existe em 4G nos Estados Unidos e no Japão, muito utilizada, para deixar as pessoas de mais idade viverem tranquilas. O que elas têm? Elas têm um sensor, uma pulseira, que é um sensor que está conectado com 4G, e se elas passam por uma queda, isso aciona o serviço de emergência, ou para as pessoas que têm Alzheimer, para a família localizar a pessoa se ela se perde em algum lugar nas cidades. Né? O que a gente começa a fazer com 5G na primeira fase do 5G, que é o Evolved Mobile Broadband? Por que eu chamo de primeira fase do 5G? É o que está pronto no 5G ontem. Né? Não é o 5G que nós vamos ter no Brasil. Aqui depois eu vou explicar um pouquinho por que isso. É o 5G que foi implantado nas primeiras fases nos Estados Unidos, na Coreia e outras partes do mundo. É aquilo que eu chamei mais do menos. É da mais largura de banda. Então, o que a gente já faz disso? São diagnósticos em ambulâncias em movimento, são redes de ambulância conectadas em telemedicina e são cirurgias remotas controladas com video feedback. E qual que é a próxima fase? Aí são robôs com controle áptico na mão. Nós mostramos isso aqui no seminário em Brasília, alguns meses atrás, que você tem a possibilidade de sentir que, através de uma luva, o tato que está acontecendo do outro lado. Então, através de baixa latência, eu consigo sentir na luva o que está acontecendo em termos táteis, realmente. E ter essa possibilidade de ter a IT remota, a internet das coisas remotamente. Um dos exemplos que a gente montou aqui no Brasil é até dando um exemplo muito legal que foi desenvolvido aqui no Brasil por uma empresa, nós montamos um robô de entrega de remédios para o hospital. Por quê? Isso copiamos até um pouco e adaptamos a uma solução que foi testada na Finlândia. Uma enfermeira, em média, anda 24 quilômetros por semana dentro do hospital para buscar os medicamentos da UTI até a farmácia do hospital. Eu pergunto, é função básica da enfermeira ficar buscando remédio ou ficar do lado do paciente? O que nós fizemos? Substituímos essa função por um robô, que vai até a farmácia, busca os medicamentos e entrega para a enfermeira. Qual que é a vantagem disso? A enfermeira fica maior tempo com os pacientes, evita contaminação cruzada, porque o robô pode passar por mecanismos de descontaminação muito mais rigorosos que nós, né? E o robô segue sempre o protocolo. O robô não vai fugir do protocolo se tiver que atender o telefone, se tiver que fazer uma coisa. Então, esse é um dos exemplos de aplicação que a gente pode desenvolver com 5G e uma coisa que foi desenvolvida aqui no Brasil. Aonde estamos fazendo algumas aplicações, eu vou focar bastante na área de saúde. Então, até sensores de qualidade para monitorar a qualidade do ambiente, ambulâncias super equipadas, isso foi feito na China, está sendo usado no Japão agora, até com tomografia computadorizada nas ambulâncias e scanners de raio-x para poder fazer a comunicação em alta definição com os centros de emergência. Imagina fazer todo esse diagnóstico na ambulância antes de chegar no centro de emergência. Eu já falei de realidade virtual, mas óculos de realidade virtual para possibilitar essa operação. O hospital de Oulu, que eu comentei do robô, para fazer essa assistência de médicos em atividades. E o hospital de Helsinki, que nós aumentamos a conectividade para pacientes e doutores. Então, Laudálio, esse era o primeiro bloco aqui.
e que a gente pode discutir assim, o que que o 5G vai mudar basicamente na nossa vida aí. Ok, ótimo, Wilson, muito bom. Na verdade, nós já entramos aí na questão das aplicações, mas eu queria propor para o Rodrigo, eventualmente, Rodrigo, começar a aceitar perguntas desde já, porque agora, repensando melhor a nossa estrutura aqui da condução do painel, eu imaginei que, se formos até o final, de repente as pessoas podem se perder um pouco nas suas colocações. O que você acha da gente permitirmos perguntas a partir de agora, depois iniciamos o terceiro bloco, já mais com a parte bem tecnológica, né? O que você acha, Wilson? Pode ser, se algum panelista tiver já alguma pergunta para fazer. E, pessoal, tem duas abinhas ali embaixo, que vocês devem ver na tela de vocês, tem bate-papo e Q&A. Podem usar qualquer uma das duas para enviar perguntas, aí a gente já vai fazendo. Bom, eu já tenho uma pergunta. É possível, Rodrigo? Por favor. Então, eu li outro dia, né, e até meu filho já comentou comigo também, que a Tesla nos Estados Unidos já está fazendo uso dos carros autônomos, né? Eu pergunto, lá eles já têm o 5G ou eles fazem isso através do 4G? Ou qual é a confiabilidade que tem? Porque teve até um caso de um proprietário de Tesla que ele foi pego pela polícia porque ele estava sentado no banco de trás e o carro estava se autodirigindo, né? Você sabe alguma coisa sobre isso, Wilson? Não, Laudário, o Tesla ele tem toda a eletrônica embarcada, ele não é, ele só usa a rede 4G para a parte de entretenimento, tá? Ele tem toda a tecnologia embarcada no próprio carro, tá? Então, por isso que a quantidade até de processadores que você tem no Tesla é um negócio brutal, né? Eu até brinco que o Tesla gasta mais com o processador do que para rodar. Então, justamente ainda porque ele foi concebido quando não existia esse conceito de redes extremamente confiáveis. E a gente precisa lembrar que a rede 5G que a gente tem hoje é a rede que possibilita essa banda larga de maior velocidade. As redes de baixa latência, elas estão começando a se instalar a partir de agora, né? Até vou fazer um parênteses nessa rede de baixa latência, porque ela depende de um pouco do que foi colocado aqui no Brasil de standalone, né? Que é o core puramente 5G. O 4G, o 5G que tem nos Estados Unidos hoje, que é o não standalone, você faz o upload, né? O que sai do seu celular sai via 5G e o que vem da rede vem pelo 4G ainda. Tá? O 5G que foi preconizado para o Brasil, que está no edital, ou está na minuta do edital, né? Ele preconiza que tem que ser standalone, ou seja, tudo sobe por 5G e desce por 5G. Esse sim possibilita essas aplicações que a gente viu. Sim. Uma outra pergunta, não querendo ser egoísta aí, mas a questão do monitoramento das pessoas, dos seres humanos, né? Essa história faço check-up uma vez por ano, mas com o 5G levando ao paroxismo positivamente, eu posso estar sendo monitorado a cada segundo, a cada poucos milissegundos, e isso dá certamente que vai proporcionar uma longevidade maior, né? Então, que vem esse 5G. Sem dúvida. Eu acho que todos nós pagaríamos muito, né, para viver 10 anos mais com qualidade de vida, né? E para o sistema de saúde público isso é fundamental, né? Porque o que nós poderíamos ter de economia no sistema de saúde seria fantástico, né? Uma pergunta aí, se me permite, Wilson. Claro. A maioria das aplicações aí que você colocou, certo? Elas estão voltadas mais ao ambiente urbano, certo? Estão próximas ao ambiente urbano. E a aplicação do 5G no ambiente, vamos dizer, um pouquinho mais longe do ambiente urbano, na área rural, na área, sei lá, mata, alguma coisa assim. Não, excelente pergunta. Até uns 2 meses atrás, nós tivemos no Instituto do Algodão, no Mato Grosso, onde nós instalamos a primeira rede 5G aqui no Brasil para teste. Então, o que nós temos hoje? Nós temos colheitadeiras que são ligadas via 5G. Né? Até nós vamos estar, a semana que vem, posso fazer uma propaganda, né? Nós vamos estar em Londrina, lançando uma rede 5G de teste, aí em Londrina, junto com a Embrapa. Então, no ambiente rural. E vai ser até um hackathon para fazer para ter desenvolvimento de aplicativos na zona rural. Então, o que a gente tem hoje são colheitadeiras,
uma colheitadeira, um veículo autônomo não tem diferença. É a mesma coisa, né? Só muda a rede. Outro fator que se usa muito na agricultura, que nós mostramos também no Mato Grosso, são drones para ajudar na agricultura. Porque o que eu faço hoje? Eu vou lá, espalho pesticida na agricultura, na plantação inteira. O que o drone faz? Ele vai aonde está tendo um ataque de alguma praga e só joga o pesticida lá ou controle biológico. Até um que nós estamos desenvolvendo também, em conjunto aqui no interior de São Paulo, é um drone para controle de pragas na cana-de-açúcar, aonde ele identifica a praga e ele joga um pequeno rojãozinho de percevejos que vão comer essa praga no controle biológico. Ou seja, é fantástico. A mesma coisa de irrigação. Eu posso ter pivôs rotantes que vão controlados por 5G. E eu não sei se os senhores tiveram, e senhoras, a oportunidade de ver, na Olimpíada do Japão agora, aqueles robozinhos que estavam passeando, principalmente na pista de atletismo lá no meio, são controlados por 5G. Legal. Legal. E tem outro fator, e desculpa, só complementando também, no Japão, um dos grandes projetos do Japão, do 5G, é fixar as pessoas no campo, para diminuir o risco de alimentar, né? Então, o que é a ideia do governo japonês? É forçar a entrada do 5G no campo, para que as pessoas no campo tenham as mesmas condições de conectividade que nas cidades. Perfeito. Eu só queria fazer uma pergunta, Wilson. Primeiro, parabéns pela palestra. Wilson, o Brasil é um país continental. Então, essa implantação ela depende de instalações físicas, que são as estações de rádio, né? Essas coisas. Você imaginaria um lapso de tempo para que nós tenhamos uma rede 5G com um alcance razoável? Essa é uma excelente pergunta, né? A gente vai de São Paulo para Curitiba hoje, eu vou visitar alguns amigos aí que eu fiz nesse período que eu morei, e não tem cobertura na estrada de São Paulo para Curitiba, né? Essa é uma das coisas que a gente enfrenta no país inteiro, entre duas capitais do país, ou mesmo em São Paulo e Rio de Janeiro tem trechos na Dutra que não tem cobertura celular. O que a gente começa a ver é que, pelo menos, o que tem de grandes virtudes nesse edital, e isso a gente precisa realmente levar em consideração, que esse edital ele leva obrigações de cobertura em rodovias federais, principalmente nos corredores de exportação. Ele abre a possibilidade de novos entrantes, principalmente os provedores de internet regionais, os ESPs, que hoje já contam, se a gente somar todos eles já contam com mais acessos de banda larga fixa que as grandes operadoras. Então, a gente espera que tenhamos novos entrantes e também preconiza a entrada de um novo entrante nacional. Então, acho que todas essas coisas somadas vão nos dar uma cobertura muito maior do que nós temos hoje. Vamos ter território nacional coberto? Eu acho que não. Agora, uma diferença também que nós vamos ter com o 5G, que caso eu tenha uma necessidade de cobertura da minha fazenda, da minha empresa, eu não preciso contar com a operadora. Justamente com essas redes privadas que eu vou ter agora, eu posso montar minha rede privada na minha fazenda. Eu vou ter uma ilha? Vou ter uma ilha. Mas eu, pelo menos, garanto que minha conectividade eu tenho, porque hoje essa opção não existe. Ok. Apareceram 3 perguntas, Laudalio. Acho que vamos fazer uma daí para o próximo bloco, tá? Pode ser? Eu até dei uma olhadinha ali, são perguntas bem interessantes. Então, podemos seguir adiante, então. Tá, eu vou fazer só uma, então, daí depois a gente vai para o próximo bloco. O Célio Costa pergunta, por ordem aqui, das que foram enviadas. Como você vê, Wilson, o acesso de internet aos usuários finais com o 5G? Os acessos de fibra vão perder lugar para acesso via 5G? Não vou perder. Isso é uma... A fibra, né? Nós estamos falando de chegar no 5G agora, talvez de 1 gigabit por segundo no 5G, mas a gente tem que ver que a fibra hoje está chegando a 25 gigabits por segundo, né? Então, a fibra sempre vai dar mais capacidade. O que o 5G vai trazer é a possibilidade de, em zonas não densas, trazer essa cobertura de 5G de forma econômica. E também em alguns casos crônicos, que a gente tem em toda parte do mundo. São zonas que a gente não pode pôr fibra, que são zonas históricas, que não pode cavar para pôr fibra. São prédios que não têm aprumada que permite passar uma fibra. São condomínios que, por razão histórica, também não posso ter competição, porque só tem uma fibra. Então, eu imagino que essa complementariedade à fibra vai existir, mas não vai substituir a fibra jamais na última milha em todos os casos. Laudalio, vamos para o próximo bloco.
Podemos, então, seguir, Wilson, no próximo bloco, e, afinal, nós estamos aqui num evento promovido pelo Instituto de Engenharia, e acho que é importante a gente ter uma abordagem, Wilson, sobre os aspectos tecnológicos, né? Velocidade, latência, aspectos regulatórios, que mais? Dificuldades de implementação, né? No Brasil, qualquer tecnologia nova que se tenta implantar sempre tem uma série de dificuldades burocráticas. Então, seria interessante se vocês pudessem abordar toda essa parte de infraestrutura, de recursos tecnológicos enfim, é mais a parte técnica mesmo do 5G. Ok. Bom, espero que vocês estejam vendo a tela novamente. Ok. Bom, a gente comentou um pouquinho disso, né, no bloco anterior, mas então vamos ver. Quais são os blocos construtivos do 5G fundamentais, caindo na parte mais técnica de engenharia aqui. E depois, Laudário, eu vou voltar um pouquinho para a parte de aplicações, com uma visão mais do impacto social isso, até 2030, no final da apresentação, tá? Bom, mas o primeiro ponto que o 5G nos traz novo espectro. O 5G pode ser usado em qualquer frequência, tanto que quando ele foi concebido, o 5G foi concebido para ser usado desde 450 MHz até 90 GHz. Qual que é o problema disso? Quando o 4G foi concebido, fazer tecnologia celular com acima de 3 GHz era um pouco dogmático do ponto de vista de custo-benefício. Os componentes eram extremamente caros e extremamente complexos. Então, agora, com o 5G, com a evolução de componentes, hoje nós podemos ter redes em 3,5 GHz, em 28 GHz, no 26 GHz, que vai ser listado aqui no Brasil, em 39 GHz. Inclusive, 3,5 GHz é o que nós chamamos de mainstream, é a frequência mais adotada no mundo. Existe uma segunda tecnologia que foi desenvolvida nos últimos anos, aliás, de maneira efetiva, porque em termos de teoria ela já existia há muito tempo. Eu vou comentar mais detalhes nos próximos slides. É o que nós chamamos de Massive MIMO e Beamforming. O que é o Massive MIMO ou MIMO? O MIMO quer dizer Massive Input, Massive Output. Significa o seguinte: antes eu tinha uma antena, né? Agora eu tenho múltiplas antenas, tanto para entrada quanto para saída de dados. Esse MIMO ele pode chegar hoje a 64 por 64. O que quer dizer o MIMO 64? Que numa antena ela tem 64 elementos de recepção e 64 elementos de transmissão, trabalhando em conjunto sem gerar interferência um contra o outro. E o que é o beamforming? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas praticamente agora eu só imito, não estou revogando nenhuma lei de propagação aqui, né? Mas o que ela permite agora, em função da inteligência por software, eu compacto justamente com esses elementos de antena que são extremamente pequenos, eu compacto toda a minha potência de transmissão entre a antena e o celular ou o dispositivo no momento que eu localizo ele na rede, e até em função da distância. Então, se ele está mais perto, eu reduzo a potência, se ele está mais longe, eu aumento a potência e faço essa coordenação nos 3 eixos. Então, essa é uma tecnologia que não existia no 4G, mas agora está sendo implementada violentamente. O terceiro ponto é que a gente chama de Flexible Interface. O que é isso? Ela possibilita agora, no 4G, era um negócio meio estranho que acontecia. Ele tinha um tamanho que a gente chama de frame único. Então, se eu ligasse um dispositivo de internet das coisas, um medidor de luz que mandasse 8 bits, eu precisava usar um frame inteiro de 144 bytes para mandar isso. No 5G agora, conforme a aplicação, automaticamente ele faz o tamanho desses frames. Qual é a vantagem disso? Eu economizo nessa interface aérea. Um terceiro ponto que nós temos no 5G é que a gente chama de multiconectividade. Ou seja, um dispositivo celular agora, ele pode ser ligado com mais de uma antena ao mesmo tempo. Aí você vai falar, opa, o que isso me traz de benefício? Primeiro ponto, posso aumentar a banda, mas agora eu consigo fazer um negócio que era o sonho de todo engenheiro de radiofrequência. Engenheirar, eu posso usar esse termo, qualidade de rede em rede celular. Hoje, se uma indústria nos pedir assim, eu quero ter uma rede com 6 noves, famosos 6 noves, né? Que fale 1 minuto por ano na interface aérea, eu consigo fazer. Claro que esses dispositivos não vão estar mais conectados com uma antena. Eles vão estar conectados possivelmente com 4 antenas
ao mesmo tempo que vão usar 4 caminhos redundantes de conectividade. Outro fator é o que a gente comentou já, mas o 5G, na tecnologia standalone, ele já possibilita o uso total de computação em nuvem. Todo o core de 5G, nós não vamos ter mais, Laudalio, o prédio lá de Santa Felicidade ou de Mercedes, com aquele monte de core dentro, né? É tudo em nuvem. Claro que a nuvem, né? Aquela nuvem que alguns ex-presidente nosso falou que fica aí por no ar, né? Precisa de servidores, mas ele é totalmente preconizado para ser utilizado em nuvem. Mas qual que é a vantagem disso agora? Eu posso definir esse core, distribuir aonde ele está. Ele não precisa estar tudo centralizado. Eu posso distribuir ele em toda a rede e fazer uma das funções que a gente chama de network slicing, que talvez é uma das mais complexas de explicar, mas talvez tenha uma maior utilidade. O que é o network slicing? É o fatiamento de rede. Eu prefiro dizer assim. E não entendam isso como uma VPN para os engenheiros de dados. Tá? O que é o fatiamento de rede? Desde o telefone celular ou dispositivo de internet das coisas até a internet, eu defino uma rede virtual. Essa rede virtual pode ter características de segurança, de velocidade, de conectividade e ser completamente estanque das outras redes. Hoje o standard, o padrão fala que eu posso ter numa rede 5G 1.048.000 redes virtuais. Então o que eu posso fazer numa rede 5G agora? Ter uma rede virtual, por exemplo, com a Volkswagen, que vai monitorar todos os motores de seus carros através do mundo e ver como eu posso melhorar o desempenho desses motores. Eu posso ter uma rede de medição de energia que é praticamente sobreposta com a rede 5G existente. E o terceiro fator agora que o 5G também é uma função, ele é connectionless, ou seja, eu posso ter só um sentido de transmissão e envio isso. Então, para mim, os grandes exemplos de utilização disso é o medidor de energia. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de um fator fundamental que vai impactar os dispositivos segundo uma visão que a gente tem. Se eu estou aumentando a capacidade de transmissão entre o dispositivo e a rede, se eu estou diminuindo a latência entre o dispositivo e a rede, e se eu estou aumentando a confiabilidade entre o dispositivo e a rede, muita coisa que estava dentro do meu telefone celular, eu não preciso mais, porque tudo que eu tenho, grande parte que eu tenho no meu telefone celular hoje, é para compensar as deficiências de rede, é para compensar a latência, é para compensar a falta de banda, e eu preciso trazer todas as aplicações para dentro do celular. Se eu tiver tudo na nuvem agora, todos os meus aplicativos não precisam estar mais no meu celular, podem estar na nuvem. Então eu preciso de menos memória. Se eu tenho menos aplicativos no meu celular, eu preciso de menos processador. Se eu tenho menos memória, menos processador, eu preciso de menos bateria, ou vou ter mais tempo de bateria. O que acontece com o preço do meu dispositivo 5G? Reduz violentamente. Então, essa é a perspectiva que a gente tem. Espero que tenha ficado claro esse conceito para todos, mas isso é uma mudança pragmática que nós vamos ter nas redes para o futuro. Só lembrando um pouquinho as nossas aulas de física, né? Acho que aqui nesse ambiente a gente não precisa lembrar muito, mas vale aquele negócio do lambda na frequência, né? Ou seja, quanto mais alta a frequência, menor o comprimento de onda. O que significa isso? Isso implica em tudo. Mais alta frequência, menor as antenas. Mais alta frequência, mais baixa frequência, maior as antenas. Qual que é o problema disso? Então, lembra daquele Massive MIMO que eu falei antes? Não esperem aquele Massive MIMO 64 por 64 em antenas de 700 MHz, que vai ser uma frequência licitada, porque é fisicamente impossível. Uma antena de 700 MHz é uma antena grande. Agora, numa antena de millimeter wave, em 26 GHz, ela não é maior do que uma caixa de sapato 42. Então, aí eu posso pôr isso em cada poste na rua, sem impactar visualmente. E existia também um conceito que a gente precisa mudar um pouco, da cobertura disso, né? Com alguns artifícios de retransmissão no 5G, em millimeter wave agora, não é mais aquele limite de 300 metros que a gente tinha no começo. Nós fizemos algumas experiências já, em 26 GHz, nós estamos atingindo distâncias de 10 km para transmissão em 5G, chegando aí no edge, ou 10 km com velocidade de 200 megabits por segundo, fazendo retransmissão dos sinais de sincronismo. Claro que eu preciso nessa frequência divisada.
entre a transmissão e o aparelho dispositivo, não pode ter bloqueios. As frequências de millimeter wave, elas não gostam muito de obstáculo, né? Então, geralmente, elas precisam de uma antena externa. Bom, vou comentar um pouquinho do MIMO, só para deixar bem claro. Então, o que é esse conceito de MIMO? No 4G ou no 3G, praticamente nós tínhamos o single input, single output, que o aparelho celular falava com um elemento de antena. Aí nós começamos com o MIMO, aonde 2 aparelhos, ou mais aparelhos, ou até 4 aparelhos falavam com um elemento de antena. E agora nós temos o Massive MIMO, onde aquela antena foi transformada no blocão, onde eu tenho diversas microantenas, onde os aparelhos celulares automaticamente vão se distribuindo a sua carga e sua potência dentro disso. Espero ter explicado. Ou mais simples, antes nós tínhamos uma estrada com uma pista, agora nós passamos a ter uma estrada com 4 pistas, agora essa mesma estrada passou a ter 64 pistas. 64 pistas, eu passo muito mais carros que uma pista ao mesmo tempo. E isso, claro, só para todos terem uma ideia, isso é uma antena de 5G. Nós estamos falando aqui de 9,5 milímetros com 8,5 milímetros, que se convertem, são elementos de antena, que se convertem em vários blocos construtivos, que no fundo o que a gente vê na rua é o que está aqui mais à direita no slide. Isso, então, é uma antena de Massive MIMO pelada aí no esquema que a gente pode visualizar. É isso que nós estamos falando de evolução tecnológica. E o que é o beamforming? O beamforming é exatamente isso. Através de tecnologia de software, combinando com aquelas microantenas, eu consigo ajustar exatamente a potência para atingir o usuário, o dispositivo do usuário, seja ele no azimuth ou na elevação. Então, com isso, eu melhoro o desempenho do equipamento celular e baixo o consumo de energia, aumento a cobertura e aumento o desempenho. E o último ponto aqui na parte de tecnológica é entendendo um pouco, eu já tinha comentado isso, mas as primeiras implementações de 5G que foram feitas para atender o mercado coreano, americano e americano principalmente, elas são um arranjo tecnológico, porque o 5G não tinha sido concebido para isso. Foi uma antecipação que foi feita, porque tanto no mercado coreano como no mercado norte-americano, as redes 4G estavam congestionadas, você precisava de novas frequências. Então, o que foi feito como antecipação? Foi feito o que nós chamamos lá de non-standalone, que usa exatamente isso. Eu uso uma rede LTE, né, 4G, para se comunicar, para fazer o download dos dados, e o upload, e uma rede 5G para fazer, ao contrário, a rede 5G para fazer o download e a rede 4G para fazer o upload. Isso é o non-standalone. E eu continuo utilizando todos os elementos de core do 4G. O que nós está preconizado para entrar no Brasil é a rede standalone, aonde meu aparelho 5G vai falar com a rede 5G Core. Claro que os aparelhos 5G que tem no mercado hoje, eles são standalone, mas também tem as tecnologias 4G, 3G para possibilitar falar com as redes legadas. Agora, o que é importante? Vou dar uma analisadinha um pouco na licitação de espectro do Brasil. O que está nessa licitação de espectro? A Anatel, ela não fala que esse espectro tem que ser 5G, mas a gente imagina que grande parte dessas redes vão ser 5G. Ela até especifica que no 3,5 tem que oferecer serviços de 5G pela primeira vez. A Anatel também não impede que as redes existentes hoje, 2G, 3G ou 4G, virem redes 5G, que você faça essa migração dos usuários. Mas o que é bom nessa digital de licitação? Nós temos 4 blocos de frequências em 700 MHz, outros blocos em 2.3 GHz, 2.300 MHz, outros blocos em 3.500 MHz e blocos de 26 GHz. O que cada bloco desse? Cada bloco desse tem uma virtude, né, que eu chamo. O 700 MHz é um bloco nacional de 10 mais 10 MHz, e claro que esse é o bloco fundamental para a cobertura, né? Esse é o bloco que todo mundo sonha em ter para oferecer mais cobertura. Quanto mais baixa a frequência, maior a cobertura que eu posso atingir. O bloco de 2.3 é um bloco que a gente chama de complemento para a mobilidade, ou pelo menos eu chamo assim. Por quê? Ele é um bloco meio esquisitinho. Ele não é muito utilizado ao redor do mundo em 5G hoje. E ele tem um grave problema. Quando você usa 2.3 e 3,5 no mesmo aparelho celular, começa a dar umas coisas estranhas no aparelho celular, tanto que ele não existe um aparelho que faça as duas frequências ao mesmo tempo. Elas estão muito perto.
A frequência de 3,5 é o que nós chamamos de mainstream. 80% das redes feitas no mundo hoje são feitas em 3,5 GHz ou 3.500 MHz. Qual que é a vantagem disso? É o ecossistema. A indústria celular é uma indústria de volume. Quanto mais volume, mais nós vamos ter de soluções. E, claro, vem a frequência de 26 GHz. Qual que é a vantagem aqui? A capacidade limitada. A Anatel está listando blocos de 400 MHz. O que a gente pode fazer uma continha é o seguinte: com um bloco de 400 MHz, quanto que eu consigo transmitir, né, por célula? Então, a regra rule of thumb é o seguinte: 400 MHz, eu posso transmitir até 10 bits por hertz. Eu posso ter 2 setores, multiplico mais por 2, e agora eu posso ter, que número que eu cheguei? É um número razoavelmente alto. Cheguei praticamente a 8 gigabits por segundo por célula, que eu posso pôr em cada poste. Claro que isso pode ser compartilhado por 100 usuários, mas quem tem transmitindo ao mesmo tempo, chegaria a 80 megabits por segundo em cada aparelho celular. Uma pergunta: quem tem 80 mega em fibra em casa hoje, todo o tempo conectado? No uso dinâmico, isso equivaleria a dizer que eu posso chegar a 300 megabits por segundo, se a gente considerar os efeitos de Cira. E cada bloco desse, a Anatel colocou algumas coisas, né? Na rede de 700 MHz existem obrigações pesadas de construção de cobertura nas rodovias, como a gente comentou. No 3,5 existem obrigações também pesadas de cobertura de zonas rurais. E no 26 GHz não tem obrigação nenhuma. Então, esse leilão vai ser um leilão bem divertido. E no último bloco da aplicação, da apresentação, eu acho que agora vamos a partir para o que vai se mudar realmente na nossa vida até 2030. Eu acho que é o que vai ser mais divertido. Colocando slide, né? Estou mudando o slide, um segundo só, por favor. Não apareceu o slide ainda, Wilson. Um minutinho só, por favor. Laudálio, quer um cafezinho aí? Eu levo para você aí. Eu estou tomando uma aguinha aqui, obrigado. Desculpa, um minutinho só, já está voltando aqui, desculpa. Está faltando 5G aí, Wilson. O problema de estar em licença hotel... aí ao Laudálio, ao nosso palestrante, primeiro para parabenizar aí a excelente palestra. Olha, Nelson, que coisa boa, hein? Meus parabéns aí. Que palestrante que conhece, domina o assunto e que demonstra como o futuro vai ser. Eu vou ter que me despedir, infelizmente, tinha algumas perguntas que eu queria fazer, mas eu tenho um evento dos florestais daqui a pouco. Essa é a vida de presidente de CREA, né, Nelson? Isso aí, Ricardo. Compartilhar aí nos outros. Então, parabéns mais uma vez pelo evento, parabéns ao palestrante. Isso aqui vai estar no YouTube depois, que eu queria assistir o restante aí, viu? Fiquei bastante interessado. Tenho certeza que esse será o nosso futuro e está muito bem apresentado. Obrigado aí pelo convite. Desejo boa finalização aí da palestra, tá? E gostaria de assistir aí, interagir com esse assunto outras vezes, porque eu fiquei bastante impressionado. Um abraço a todos. No YouTube e obrigado pela presença, Ricardo. Um abração. Obrigado. Desculpa ter que me ausentar, mas eu tinha outro compromisso lá com um outro grupo. Até logo. Um abraço. Parabéns aí pela palestra. Então, aproveitando esses 5 minutos finais de apresentação aqui, depois a gente pode ir mais para as perguntas. O que a gente pode imaginar que vai mudar daqui até 2030? Então, com 5G, cobrindo nas partes mais densas das cidades, assim como as áreas rurais, um fator fundamental que todo mundo vai ter acesso e oportunidade para as mesmas aplicações. E por que a gente começa a ver isso? Quais são as tendências que a gente tem por trás disso? O primeiro ponto são as pessoas primeiro. Que a gente começa a ver que a economia ela começa digital hoje,
é uma economia digital de 200 bilhões, e são números pós-Covid, tá? A gente tem o potencial do 5G atingir 262 milhões de crianças e jovens que não atendem nenhum tipo de escola no mundo hoje, é um número brutal. E nós temos, por incrível que pareça, no mundo hoje, ainda 1,4 bilhões de pessoas desculpa, ao contrário. Nós temos 1,4 bilhões de pessoas no mundo hoje que usam seus dispositivos para usar como educação ou para usar a educação das nossas pessoas. O que eu queria dizer é que no Brasil nós temos 35% da população ainda que não tem acesso à banda larga móvel do país. Esse é um dos problemas que nós temos ainda. Um fator fundamental é também a parte de sustentabilidade que nós temos. Com 5G, com mais sensores, nós podemos fazer economia mais sustentável, otimizando o uso de energia e cortando as emissões de carbono. Então, o que a gente começa a ver, com uma cidade conectada com 5G, com todos os veículos migrando para um dia serem autônomos, o que a gente pode ver é uma redução brutal do consumo de carbono e as emissões de carbono. Isso é fundamental para as futuras gerações. E só um exemplo que a gente tem, se a gente automatizar a indústria de mineração no mundo, a gente consegue cortar 7% das emissões globais de carbono. Só estou falando das minas. É um número grande. Quando a gente falou bastante de saúde, mas 5G pode ser utilizado de maneira para conectar as pessoas com mais saúde, mais segurança, não importa onde elas estejam. Então, o que a gente pode falar disso? Nós esperamos 25 bilhões de sensores no mundo até 2025. O crescimento de dados é brutal. Hoje, 50% dos dados no mundo hoje são gerados. Até 2025, a gente espera que 50% de todos os dados no mundo sejam gerados por máquinas, não por sensores, não por pessoas. E metade da população do mundo hoje não está conectada ou não está apta a ter os benefícios desse mundo digital. No Brasil, a gente falou que é 35%. Outro fator é a economia. A gente comentou um pouco disso, das possibilidades que o 5G traz, mas o 5G traz novas oportunidades de negócios, inovações, e como país nós temos que aproveitar essas oportunidades que são únicas. Não adianta trazer solução da Finlândia, da China, do Japão, dos Estados Unidos para ser usada no Brasil. A conectividade é só uma pequena parte disso, nós temos que criar esse ecossistema. Então, o que nós estamos falando? Nós falamos do impacto econômico do 5G no mundo. Existe um impacto econômico do 5G na economia global, e o que nós precisamos fazer com isso? Que a conectividade esteja disponível para todos a todo tempo. A agricultura, nós temos que fazer essa agricultura ficar mais inteligente, trazendo a produção agrícola e trazendo a conservação de água. Um dado brutal disso, não tendo aqui conceitos de Malthus, né, que dizia que a população crescia exponencialmente e a produção agrícola dobrava, né? Mas espera-se que, devido aos efeitos climáticos, vai existir uma redução da produção global na agricultura de 18% até 2050. Agora, por outro lado, nós temos 2 países no mundo que podem crescer essa produção agrícola acima de 2 dígitos até 2050. Um deles é o nosso e o outro é os Estados Unidos. Então, nós temos a função de alimentar o mundo e alimentar esse mundo de maneira mais sustentável. Isso passa pelo consumo consciente de água e pelo plantio consciente também. Então, meu último apelo aqui, até meu último slide, nós temos que fazer isso junto. Com eventos como esse, acho que é um grande exemplo, mas unindo a academia, o governo, as empresas, todo mundo, para encorajar esse diálogo numa sociedade das implicações do 5G e outras tecnologias novas, vir com novas inovações, novos casos de uso, aplicar a economia circular e ter essa ideia de que 5G pode trazer esse suporte para a economia circular, para cada vez a gente reduzir o consumo de elementos, buscar que todas as pessoas tenham direito à inclusão digital, promover o uso ético da tecnologia, fazer a avaliação do 5G, de como a gente pode usar o 5G para reduzir o consumo de carbono e tudo que a gente faz, e revisitar essa introdução tecnológica, principalmente com os reguladores, como introduzir o 5G de maneira mais rápida. Então, esse é o apelo final que eu faço. Eu acho que esse evento, agradeço a vocês por ter ajudado a fazer um pouco parte dessa história aqui hoje. Bom, Laudário, eu acho que é isso que eu tinha para apresentar hoje.
E acho que agora a gente pode partir para as perguntas e respostas. Ótimo, Wilson, muito obrigado. Foi excelente a apresentação. Acho que tivemos aí uma live maravilhosa. E eu passo para o Rodrigo, então, para fazer mais algumas perguntas, né? Eu acho que limite um tempo aí, né, Rodrigo? E segue adiante com as perguntas, então. E, mais uma vez, muito obrigado, Wilson. Vamos lá. Primeiro, obrigado, Wilson. Obrigado, Wilson. A explanação foi magnífica e esclareceu muitos pontos. Obrigado, Laudário, também. Mas vamos lá. O Celso de Mello, que é nosso associado e conselheiro do Instituto de Engenharia, ele faz uma pergunta: como fica a segurança da informação na 5G, né, Wilson? Você falou de tudo aquilo de ficar em nuvem, né? Como que fica a segurança da informação com tudo isso? Eu dei uma entrevista na CNN no ano passado, eu vou dizer, porque eu vou repetir minha resposta. A segurança da informação, ela parte de dois fatores: tecnologia e ética. Não adianta ter a maior tecnologia do mundo, a melhor tecnologia do mundo, se eu não tenho ética para manipular, cuidar ou guardar esses dados. Então, é fundamental que esses dois fatores. Por isso que a gente gosta de colocar que a Nokia é uma das empresas mais éticas do mercado hoje. Nós temos a tecnologia. Ok. O Fabiano Cunha, ele comenta que o International Journal of Environment Research and Public Health publicou um estudo com os efeitos da emissão 5G à saúde humana com frequências de 6 a 100 GHz. Frequências na faixa de 30 a 65 mostraram efeitos biológicos no ser humano com 70% dos voluntários. Quais os cuidados que as empresas têm feito para mitigar esses efeitos? É uma excelente pergunta. Bom, no caso do específico do Brasil, nós temos uma regulação extremamente estrita da Anatel sobre a instalação de equipamentos, né? Todos os equipamentos de radiofrequência são certificados. Eles têm que passar por laboratórios onde os limites de emissão são controlados. Um segundo fator, apesar desse artigo, nós temos que lembrar que da Organização Mundial da Saúde vem testando tecnologias de radiofrequência, não tem nada a ver com 5G. Radiofrequência depende de 5G. Nós trabalhamos com frequências de micro-ondas há anos, temos transmissão de televisão há anos, não tem nada a ver com 5G, né? É claro que isso, agora nós podemos intensificar a quantidade de células ou de transmissão com 5G. E nós temos que lembrar que, apesar de tudo isso, continuam sendo radiações não ionizantes. Então, não existe nenhum estudo da Organização Mundial da Saúde provando que radiações não ionizantes causam efeitos biológicos e efeitos cancerígenos, o que causa, ou seja, diferentes de radiações ionizantes. Eu faço uma brincadeira até aqui. Se você comer uma banana uma banana tem mais radiação ionizante do que o 5G, ou que qualquer tecnologia de radiofrequência. Uma banana contém potássio 40, que é um elemento radioativo ionizante. Se você comer 267 bananas por dia, você vai passar o limite de admissão de isótopos, que vai te matar, com certeza, depois de um tempo. Ninguém come 267 bananas por dia, eu espero. Algumas caixas de banana por dia. O Célio Costa está perguntando como que se resolve o problema da perda de sinal com 5G se as antenas são menores e precisam de uma visada sem barreiras. Depende das frequências, é exatamente isso. Eu vou precisar de mais antenas. Se eu ir para millimeter wave, não tem jeito, né? Eu até digo o seguinte: os postes vão ter que ser usados. Eu até brinco, né, que Deus é um grande engenheiro, porque quanto mais alta a frequência, menor são os equipamentos, então vai possibilitar um impacto urbano muito menor, né? Então nós vamos poder instalar esses equipamentos de maneira muito mais fácil. O grande problema está aí, talvez que a gente não passei na apresentação, é como chegar nesses equipamentos, que eu vou precisar de fibra em grande parte disso. Então eu vou ter que levar infraestrutura, talvez, para os postes de fibra, e energia já tem, mas eu preciso levar fibra para esses postes para garantir a conectividade dessas células de 5G. Aí começa a complexidade. Ok. O João de Souza, Wilson, dando parabéns, muitas pessoas aqui falando, o Paulo Duda falando que é um prazer revê-lo desde o tempo de Siemens, etc. O João de Souza está dando os parabéns e falando que perguntando se a tecnologia 5G é complementar às redes LoRaWAN ou elas são concorrentes. Bom, a rede LoRa, eu não digo que elas são concorrentes, elas têm fundamentos diferentes. A rede LoRa é uma rede que usa frequência não licenciada, né? E está sujeita a todos os impactos de serviços não licenciados. Eu diria que as duas têm seu espaço no tipo de aplicação.
Então, eu não vejo como uma concorrente, diria que cada uma tem sua aplicação e sua utilidade. Perfeito. Pessoal, vou fazer uma última pergunta, então, tá? Para que já estamos aí a 1h30 quase. Fabiano Cunha, gostaria de fazer 2 perguntas de cunho administrativo. Você comentou sobre regiões do Brasil que não possuem sinal 4G, inclusive em certos pontos próximos a grandes capitais e estados. Como está a conversa das empresas com o governo federal para desenvolver um projeto de investimento para desenvolver a expansão do 5G no Brasil, sabendo das dimensões continentais que devem ser enfrentadas? Bom, bem direto, eu acho que esse diálogo não existe ainda, né? Porque é um fator econômico, né? O que a gente tem agora é a obrigação edital de cobertura das estradas dentro da frequência de 700 MHz dos corredores de exportação. É uma resolução parcial do problema? É uma resolução parcial do problema. É uma melhoria. Mas a gente tem que contar também que grandes países do mundo, como os Estados Unidos, não têm cobertura de 100% do território, né? Fazer cobertura de 100% em Portugal é muito fácil, que Portugal talvez é o tamanho de Alagoas, né? Mas fazer cobertura de 100% em países como Brasil, China e Rússia é muito mais complexo. E claro que o fator econômico pesa, né? Luana, a tua pergunta foi respondida anteriormente, tá? Bem parecida aí com relação à segurança, tá? Eu agradeço o Laudálio, Wilson, o nosso o De Pauli também, nosso coordenador da Câmara de TI, a presença do CREA, enfim, de todos os apoiadores, Nelson, e passo as palavras para as considerações finais do Laudálio e depois do Nelson, por gentileza. Bom, da minha parte, eu só tenho a agradecer. Eu acho que a live foi ótima. Tivemos uma diversidade de temas abordados dentro do 5G. E, mais uma vez, agradeço ao Wilson e podemos encerrar aí, Rodrigo, com a palavra do nosso presidente. Eu só cabe a mim falar na velocidade do 5G aí. Parabéns, 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 parabéns. Então, Wilson, talvez eu consiga aumentar a velocidade daquilo que a gente fala. Mas, Wilson, a palestra foi instigante, foi elucidativa, foi muito clara, muito didática. Parabéns aí pela palestra. Necessariamente, se nós olharmos as perguntas, metade das perguntas estão pedindo, nós precisamos continuar nesse assunto aí, porque 1 hora foi muito pouco, certo? Então, desde já, certo, né? Você, Laudálio, Rodrigo e o Cláudio estão aí intimados a realmente a continuar esse trabalho, certo? Para que a gente realmente possa atualizar as pessoas e esclarecer o que vai acontecer, o que vai mudar na vida. E tá aí, vai mudar daqui 50 anos? Não. É daqui 2, 3 anos, daqui 5 anos nós teremos uma nova vida, uma nova sociedade, certo? Quer dizer, é importante, e isso para que a gente tenha essa vivência antecipada, essa informação antecipada daquilo que nos espera, certo? Parabéns, Wilson, parabéns a todos que estiveram nos acompanhando aí no YouTube, tá? E tenha certeza, o IEP está pronto para continuar, está disponível a todos aqueles que querem realmente apresentar palestras, evoluções, o que vai acontecer, o que vai mudar a nossa vida, seja 5G, seja carro elétrico, seja tudo que vem por atrás aí. Obrigado a todos, né? Parabéns, uma vez, Wilson, Laudálio, Rodrigo, Cláudio e os demais que estão nos assistindo aí. Obrigado aos conselheiros que estão no YouTube aí. Parabéns. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até. Obrigado. Tchau.